Bom, pessoal, mais um sábado que chega, então é dia do nosso resumão semanal, onde fazemos uma síntese de todos os assuntos que foram tratados aqui no Fora de Curva entre segunda e sexta, ou seja, 19 e 23 de fevereiro. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva e vamos pro trabalho! Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, onde fazemos a projeção dos principais indicadores que vão ser divulgados no decorrer da semana, tratamos de dois assuntinhos. O primeiro nem foi da segunda-feira, vai ser amanhã. Nós abordamos as perspectivas ou as possibilidades políticas no Brasil do que poderia acontecer conforme for a manifestação liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que ocorre amanhã, domingo, dia 25 de dezembro, na Avenida Paulista. Na oportunidade fizemos, em síntese, a análise de que, se for frustrante em termos de público, ele pode até ser encarcerado, talvez não por questões jurídicas, mas por questões políticas. Porém, se a manifestação de amanhã realmente estourar a boca do balão, ser recorde público, o cenário político brasileiro muda bastante e provavelmente ele e seus companheiros mais próximos ganham muita força na disputa pelas prefeituras e talvez até para os próximos pleitos lá em 2026. Também abordamos na segunda-feira a liberação das informações provenientes do Banco Central do IBCBR, que é prévia do PIB, que fechou dezembro e, portanto, encerrou o ano de 2023 com uma alta no Brasil de 2,45% do Produto Interno Bruto. Isso é mais ou menos o que aqui os fora de curvenses estavam estimando para os resultados da economia brasileira no ano passado e ficou, como também havíamos previsto, bem abaixo do que propugnava tanto o FMI como o governo brasileiro, que situava a projeção deles um pouco acima de 3%. Mas também o PIB trouxe algumas preocupações no resultado de dezembro. Não dezembro em si, mas o que deve acontecer no primeiro trimestre agora de 2024. Por conta da base comparativa em janeiro, fevereiro e março de 2023 muito elevado, porque naquele primeiro trimestre do ano passado, o crescimento da economia brasileira foi realmente muito vigoroso, superando, se não me engano, em março, a casa dos 5%. Então, bater o volume de produção daqueles 3 primeiros meses de 2023 vai ser muito difícil agora em 2024, porque realmente indústria, comércio e serviços são atividades que estão fazendo água aqui no Brasil, pelo menos nesse momento. Na terça-feira fizemos uma rápida retrospectiva da história econômica da Argentina, desde o início, meados do século passado, quando eram os países mais ricos do mundo, e depois que Juan Domingos Perón assumiu a presidência com todo o seu populismo e os que se sucederam pregando uma intervenção mais forte do Estado na economia, acabou numa miséria de mais de 50% de pobres, estado de pobreza absoluta naquele país, além de uma inflação que está girando entre 25% a 20%. E aí também enfatizamos a proposta de mudança do atual presidente Javier Milei, que já obteve alguns resultados, tanto inflacionários como nas contas públicas bem positivos. Espero que realmente ele consiga ou tenha capacidade de, pelo menos, encaminhar o início de recuperação daquele país a tempos mais felizes. O segundo assunto da terça-feira está relacionado com a empresa norte-americana Neuralink, cujo proprietário ou maior acionista, CEO, é também o Elon Musk. O que aconteceu? Algumas semanas atrás, essa indústria, essa startup, como falam modernamente, implantou cirurgicamente um chip do tamanho de uma moedinha no cérebro de um sujeito que lamentavelmente é tetraplégico, e os primeiros resultados desse implante já estão sendo materializados ou estão sendo visíveis. Essa pessoa, cujo nome não foi divulgado, já está conseguindo, com o poder da mente, em função da ampliação dos sinais elétricos do cérebro, por causa dessa engenhoca que botaram na cuca dele, mover um mouse e realmente começar a interagir, pelo menos via internet, via computador, com as pessoas e com o mundo. Isso é um baita avanço e parece que vem mais coisa por aí. Na quarta-feira até foi uma coisa meio engraçada, o McDonald's fez uma promoção de um sanduíche que não se vendia mais aqui no Brasil, que é o McFish. E aí em São Paulo a promoção teve tanto, mas tanto sucesso que o estoque do Papá
do Sanduba esgotou antes do previsto. E em função disso, o Procon foi questionar a rede de lanchonetes por que tinha acabado o sanduíche, por que saiu do mercado. Aí eu fiz uma série de elucubrações, lembrando especialmente que normalmente quando tem essas promoções, elas são válidas até a duração do estoque. E além disso, poxa, será que é a autoridade pública que vai determinar que cada restaurante ou lanchonete venda no seu estabelecimento? Pelo que eu sei, cada empresa vai vender o que mais lhe apetece, o que mais é competente, mas o Procon foi para cima deles e inicialmente, lamentavelmente, eles se submeteram a essa ingerência absurda do órgão de proteção ao consumidor, que também faz muita coisa legal, mas dessa vez foi, a meu ver, uma senhora barbeiragem. Também tratamos na quarta de um aspecto internacional que não é dos mais agradáveis, diz respeito às encrencas entre Rússia e Ucrânia, a invasão da Rússia ao território ucraniano, mas muitos jornais, muitos veículos de imprensa, especialmente da Europa, estavam dizendo naquele momento que os russos estariam ficando sem munição. Bom, isso até pode ser, mas também teve outras notícias anteriores, aí que eu fiz a crítica da inexatidão da informação, dando conta que eles já estavam adquirindo, já tinham contratos de fornecimento de novos projéteis, especialmente de médio e longo alcance, provenientes tanto do Irã, mas especialmente da Coreia do Norte. Então, eles continuam com essa cadência de tiro, talvez o estoque interno deles de munição esteja se esgotando, mas eles têm fonte, e isso faz com que seja ainda mais necessário reavivar o financiamento tanto da Europa como Estados Unidos à defesa ucraniana, que está fraquejando por falta de recursos, falta de munições. Se a Rússia eventualmente conquistar a Ucrânia, chegar aos seus objetivos militares, podem ter certeza, outros países da Europa Oriental vão bailar, vão ser as próximas vítimas, aí a situação vai ficar bem mais apertada. E na quinta-feira, dois assuntos. O primeiro diz respeito ao Ministério da Fazenda do governo federal, cujo titular, o ministro Fernando Haddad, está divulgando de uma maneira otimista, até festiva, uma projeção de elevação do Produto Interno Bruto Brasileiro, nosso PIB, em torno de 2,5% para 2024. Gente, em primeiro lugar, esse é um resultado muito ruim. Em segundo lugar, tal resultado já não mostra eco no que está acontecendo, pelo menos em janeiro e fevereiro agora de 2024, por conta do setor produtivo que realmente está patinando. Como eu falei há alguns minutos, indústria, comércio e serviços ou estão em queda ou estão em fase de estagnação. E ninguém cresce assim. E última questão, que 2,5% é muito pouco para o Brasil. E aí eu fiz um resgate da história econômica do nosso país, comparando o crescimento brasileiro com a média mundial desde o início desse século. Vale a pena ver esse vídeo. E aí nós ficamos sempre para trás do mundo. Nos últimos 23 anos, simplesmente a média mundial foi 91% superior à expansão da economia brasileira, quase o dobro. E ainda falam em bom desempenho, falam em resgatar políticas econômicas que sempre deram errado. Isso aí é um absurdo, gente. O Brasil realmente só vai começar a melhorar em termos econômicos e sociais quando realmente começarmos a olhar para fora e pegarmos bons exemplos e não insistir nos erros do passado, especialmente protecionismo, educação de má qualidade, burocracia, infraestrutura de doer e algumas outras coisas que eu não me lembro que eu falei naquele momento. O outro assunto da quinta-feira diz respeito a uma outra vergonha nacional, a questão do Supremo Tribunal Federal bancando ou dobrando a aposta nos seus julgamentos, sentenças e atuações como se fosse um regime de exceção, como se fosse uma ditadura, e já tem muita gente, dentre as quais eu estou começando a me incluir, que acredita sim que estamos vivendo uma ditadura judiciária, mas eles estão condenando a rodo as dezenas em julgamentos virtuais sem acesso às provas por parte dos advogados de defesa. Muitas pessoas que simplesmente se manifestaram lá no 8 de janeiro, expressaram um desejo, a meu ver, equivocado, mas um desejo, isso é a liberdade de cada um, que agora estão chamando eles de golpista, há uma pena superior a assassinato.
também naquela confusão que teve entre o filho do ministro do STF, filho do Alexandre de Moraes, e uma família de brasileiros no aeroporto de Roma, eles ainda não podem ter o acesso às filmagens do próprio aeroporto que mandou para as autoridades brasileiras, e sendo assim eles não podem construir devidamente a sua defesa ou acusação, porque, segundo a versão dessa família, eles que foram os atacados. Aí a justiça foi barrada, ou as provas foram barradas, pelo ministro, pelo comparsa do Alexandre de Moraes, pelo coleguinha, vamos falar mais gentilmente, o Gilmar Mendes, dizendo que a exposição daquelas filmagens poderia, digamos assim, atentar contra a intimidade dos protagonistas. Pode isso? Aqui pode. Isso mostra, isso comprova uma ditadura acima do judiciário que está usando seus poderes para as questões mais fúteis, mais banais que poderiam existir. Aí sim a coisa fica mais ridícula ainda. E agora, para finalizar o Fora de Curva, vamos para sexta-feira, mas lembrando, antes disso, das pessoas que estão assistindo esta película, deixar aqui seu like, compartilhar esse material com a sua rede de contatos, e aqueles que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição aqui no Fora de Curva. Bom, sexta-feira, 3 assuntos, pessoal, para encerrar, e daí eu deixo vocês continuar o seu final de semana na maior das pazes, maior manguaça, maior diversão, faça o que quiser, desde que não atingem negativamente o próximo, é claro. Mas 3 assuntos no Fora de Curva de sexta. Primeiro, a arrecadação federal contabilizada em janeiro disparou frente a janeiro de 2023. Crescimento acima de 6%, se não me engano 6,4%. Aí encontramos as explicações para esse fato, que não foi em função de uma melhoria da atividade econômica, mas sim de novos impostos que cobraram com toda a força. Foi sobre o setor financeiro, os chamados super ricos, e também aumento de impostos sobre combustíveis. Também teve um aumento da arrecadação da contribuição social, dos impostos sobre salário, mas isso é uma coisa temporária, porque a base de cálculo foi dezembro, a contribuição foi relativa ao mês de dezembro do ano passado, e logo depois, na virada de dezembro para janeiro, o Brasil teve mais de 400 mil demissões, isso é uma coisa típica, mas essa base de arrecadação ela recua muito já para o mês de fevereiro. Então também é temporário, fazendo com que a receita de impostos tão pleiteada, tão querida pelas autoridades públicas federais e estaduais especialmente também, seja baseada em artificialismo. Não tem sustentação no médio e longo prazo, não tem crescimento consistente. Depois também comentamos uma coisa até legal para quem é beneficiado: o governo federal antecipou o que devia gastar até julho, agora para fevereiro, 30 bilhões de reais em precatórios. Isso realmente deve interferir, deve ativar mais, especialmente o comércio varejista e serviços, nessas próximas semanas e meses, mas depois é uma grana que não tem também sustentabilidade no médio e longo prazo, pode gerar sim uma inflaçãozinha de curto prazo, mas depois tudo isso volta ao normal, a economia, a atividade, como eu falei, do setor terciário, comércio e serviços, deve reagir em fevereiro, talvez março, mas depois volta à sua estagnação. E finalmente, encerrando o Fora de Curva da Sexta e este vídeo de hoje, que é o resumão semanal, eu comentei a respeito dos dados do Banco Central sobre o BCBR, a prévia do PIB de 2023, mas em relação aos estados. Para a amostra que eles fazem, eles usam 13 unidades da federação, e aí eu mostrei para os espectadores qual foi o estado que mais e menos cresceu em 2023 e na média de 2022 e 2023 juntos. Aí tem coisas muito esclarecedoras que pode explicar a atual realidade de muitos dos espectadores aqui no canal que estão incluídos nesses 13 estados que o Banco Central faz a sondagem para calcular a sua prévia do PIB. Gente, os assuntos tratados durante a semana foram esses, espero que vocês tenham gostado dessa síntese, e se gostaram, eu peço novamente, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos e inscrição no canal para quem ainda não é inscrito. Um forte abraço para cada um de vocês, espero que tenham uma excelente continuidade de final de semana. Deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal!